Foi, Fer? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast sendo iniciado. Depois de muito tempo, eu acho que a gente tava 1 ano e meio sem gravar, né? Não exagera. Cara, antes de mais nada, Postura Worldwide, nossa patrocinadora, minha marca. E estamos com linhas novas aí, camisetas novas. Outubro Rosa, a sarça do que arde no coração e mais uma aí. Mas vão lá no Instagram, não vou dar spoiler antes. Vamos levantar. Não vamos dar spoiler antes, vão lá no Instagram, segue lá e vê como é que tá. Não adianta, não vou mostrar agora. E compra também, né? Oi, Fer? Essa aqui brilha no escuro, tá? Essa é a linha Outubro Rosa da Postura. Isso, perfeito. Não era, mas agora ficou. Eu gostei da ideia. E também Eletrotécnica União. Elétrica predial e residencial, reparos e manutenção. Solicite orçamento. Falo com o Marquito. 99975-7945. É isso, galera. Telefone na descrição abaixo aí, ó. Isso, vamos deixar aí embaixo. Boa, pastor. Verdade, por que a gente não fez isso antes? Então, hoje temos a presença do meu pastor. Fala, pastor. Tamo junto, família. E a presença do Renan. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado por estar aqui, pelo seu tempo, cara. Tenho certeza que vai ser um tempo de mesa. Tenho certeza que aquilo que você vai falar aqui, cara, vai impactar vidas. Pessoas estão precisando escutar o teu testemunho e vidas serão transformadas por aquilo que você falar aqui, cara. Seja bem-vindo. E aí, vamos começar? Então, beleza. Cara, o Renan tá tímido, ele tá com medo. Eu tô percebendo isso aí dele. Vamos ficar à vontade. Renan, então vamos lá. Conta pra gente aí como é que foi a sua conversão, Renan. Como é a experiência, como que você conheceu Jesus? Então, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre que você fala isso, primeiro de tudo, a minha conversão, como que foi, né? Meu nome é Renan, como vocês já mencionaram, sou casado, né? Sou advogado, então estamos aí atuante na vida adulta há não muito tempo, né? Tenho 29 anos e tenho um tempo de conversão aí de 21 anos. Caramba. Então, desde os 8 anos de idade na igreja, né? Mas como que foi isso? Tipo, a minha infância ela foi muito intensa, digamos assim. Uhum. A minha mãe, ela se suicida quando eu tenho 1 ano e 8 meses de idade. Então eu não conheço a minha mãe, né? Biológica. E ali começa a conturbar tudo, né? Quando minha mãe acaba se suicidando. Porque o meu pai, ele trabalha em São Paulo nessa época. A gente ficava com ela aqui em União. Então aí ele retorna de São Paulo, a esposa, né, acabado de falecer. Duas crianças pequenas em casa, porque minha mãe tinha um outro filho de outro casamento, né, de outro relacionamento. Então era eu e meu irmão, por parte de mãe, para ele cuidar. E nesse inteirinho ele começa a ter outros relacionamentos. Uhum. Aí a gente começa a ter as famosas madrastas. Sim. Não vou falar mal de todas, mas a maioria das minhas foram bens. Foram massas. Graças. Um top, assim. Né? Não falando mal, né? Cada um tem suas razões, mas... Nível Malévola, assim, cara? Não, Malévola é boazinha. A Malévola é gente boa. Uau, cara. Malévola é gente boa. Provação. Então, o que aconteceu ali? A gente entende, né, que tem essa questão do ciúme. Sim, né? sim. Relacionamento do pai, ele tinha outros filhos e tudo mais. E aí eu começo a disputar espaço dentro de casa. Cara, isso tem uma coisa horrível para uma criança, ela ter que disputar espaço dentro de casa. Sim. E a partir desse momento, eu lembro muito bem, a partir dos meus 4 anos, eu começo a ter algumas recordações que me marcaram. Então, tipo, eu não tive muita liberdade dentro da minha própria casa, porque as mulheres vinham morar com o meu pai. E aí elas ficavam um período de meses e separavam dele. E aí ficava o Renan brincando dentro da casa de bater palma, porque elas levavam tudo que ele tinha. Então, tipo, não foi 1, 2 vezes que aconteceu isso. Eu lembro que foi umas 4 vezes que aconteceu isso. Então, isso marca muito, né? Com certeza. E aí, beleza. Aí meu pai conhece a minha... Agora, passando, né? Desse muvuca aí de início de relacionamentos dele, pós-mortem. Começa que ele conhece a minha madrasta atual.
né, que foi a que ficou com ele até o fim da vida. Então o que acontece ali? No ano de 2000, ele conhece essa minha madrasta, que ele ficou com ela aí no período de 19 anos. Né? Meu pai faleceu em 2019. E aí a gente vem morar com ela, né? E foi diferente. Aí ela não foi morar na nossa casa. Aí a gente veio morar na casa dela. Aí o negócio já muda um pouco a rotina, assim, tipo, né? Uma nova série, daí você né? Daí a gente vai, muda pra outro episódio. Foi pior. Foi muito pior. Porque além de disputar espaço dentro de casa, né? Aí tinha a questão do ciúme e tudo mais. Mas assim, amo a minha madrasta hoje, a gente se dá super bem, né? Essa atual. Bênção, a gente se converteu junto ali. Foi ela e meu pai que foram pra igreja em 2002. 2001, 2002. 2002 eles foram pra igreja. Mas quando ele conhece ela era da Umbanda, né? Da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Eram os três juntos. Tipo assim, era uma mistura de tudo, né? Então aí o que acontece ali? Você faz... É até perigoso falar isso aqui, né? Tipo, você vai postar isso, você pode falar mal do pastor, pode falar mal do padre, pode falar mal da igreja, pode falar mal do culto, você pode falar mal de todo mundo. Se você falar mal dessas religiões afro-brasileiras, racista, fascista, né? Não, vai complicar. Mas amém, eu sei o que eu tô falando porque eu tava lá dentro, né? Então, é a minha vida. Então, é o teu testemunho, é a tua história. Você tá falando a tua experiência, o que você teve, a experiência que você teve, né? Não é nem falar mal dessas religiões, nada. Mas assim, nesse período eu frequentei, né? Como criança, e eu lembro muito bem porque as coisas que acontecem dentro de um terreiro é bem forte, é bem marcante, porque é tudo uma indumentária, todo um ritual, tem todo um negócio assim, tipo, que te chama atenção. E quando criança você fica assim, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu não entendi aquilo. Então o que acontecia? Era bem bizarro, porque eu fazia catequese no sábado de manhã. O sincretismo religioso do brasileiro. Aí eu fazia a catequese no domingo de manhã, beleza, amém, Ave Maria. E daí eu ia pra missa às 19 horas, porque eu era coroinha, veja que eu sempre fui muito integrado na igreja, né? Então eu ia de cabeça nas coisas, né? Então eu era coroinha do padre às 19 horas, e às 23 horas a gente partiu macumba, né? Partiu o atabaque, bateu uma macumbinha. Aí o que acontecia? Eles acabam ensinando você desde criança a tocar a macumba, né? Porque precisa ser, tem todo um ritual, tem todo, né, um jeito de tocar e tudo mais, não é qualquer batida lá e tudo. E eu lembro muito bem que eu tava já sendo mirado para isso. Fui apresentado, fui batizado dentro do terreiro, tudo já para ir, né, assumindo. Então, tipo assim, é literalmente como as nossas igrejas. Você vai ensinando a criança naquele caminho ali. Tem um discipulado também. Tem um discipulado também. E beleza, então era coroinha às 7, era macumbeiro às 11 e tipo, vivendo sempre nessa confusão mental do que é religião, do que é Deus, do que é diabo, do que é tudo, sabe? Porque cada religião que eu participei tem uma visão de Deus e de diabo diferente. Tanto a católica, quanto a macumba, quanto a evangélica tem uma totalmente diferente, assim, sabe? Ah, o Deus é o mesmo. Não. O Deus da macumba, o Deus do católico, o Deus do evangélico, o Deus disso, o Deus... Dizem que é o mesmo Deus, mas a forma de ver esse Deus é totalmente diferente, sabe? E aí, beleza, a gente se converte. Em 2002, a gente vai para a igreja. Nesse período de conversão também foi conturbado, por conta do que? Meu pai não queria que eu parasse de fazer a catequese, porque daí, tipo, meu pai é muito antigo, tipo, ele é de 1940 e alguma coisa. Tipo, Segunda Guerra Mundial ele era, né? Então nessa época aí ele era bem idoso já. Então, tipo, o que acontece? Ele não queria que eu parasse de fazer a catequese, porque ele falava assim, não, mas e quando você ficar adulto? Veja que meu pai, mesmo analfabeto, não tinha muita instrução, ele tinha uma preocupação sobre o que eu ia querer ser quando ficasse adulto. Ele falava assim, não, mas quando você for adulto você vai querer casar na católica, você não vai poder porque você não vai ter cumprido os requisitos, né, da igreja e tudo mais. Então a preocupação dele não era nem por eu continuar sendo católico, mas eu não entendia quando eu criança, eu não quero mais. Ele se preocupava com o teu futuro. Preocupava com o meu futuro, tipo assim, vai que você não quer ser evangélico, vai que você não quer ser macumbeiro, sei lá, tipo, vai que você quer ser católico, né, então faz a catequese, né, termina lá. E faltava, assim, tipo, questão de 1 mês, 2, pra fazer a cerimônia, né. Sim.
E o Renan, né, revoltado, já tinha ido pra salinha da igreja evangélica. Não quero mais a catequese. Porque o sinal do Pai Nosso é errado. Porque não pode fazer o sinal da cruz, porque não sei o quê. E você já começa a ter uma influência da protestante, né? E você já começa a ficar ativo, assim, tipo, não, não quero, né? Porque essa Bíblia tem livro que não pode. Só que, tipo, tudo ensinado meio por cima, tudo meio cru, assim, sabe? Mas participava já da escola bíblica. Então, tipo assim, a gente foi, converteu pra evangélica, já tava indo na escola bíblica, já tava indo na salinha do culto, já tava participando do Ministério das Crianças, tipo, ali, né, participante. E aí já começa aquela revolta, não quero. Na verdade é muito mais um militante do que um convertido, né? Sim, você acaba se tornando um novo convertido, cara, meu Deus, sair dando tiro e soco em todo mundo. Porque você aprendeu errado a vida inteira. É porque a gente fala que é o primeiro amor, né, cara? É algo muito, é uma paixão muito explosiva, né, cara? Sim. É algo meu que você... E mesmo criança. Mesmo criança. Cara, tipo assim, não tem idade. Entrou no coração, cara. É algo maravilhoso, né? Meu, é fantástico isso. Não tem idade. Eu lembro muito bem desse meu ativismo já, porque assim, como eu tive que me defender por muitas vezes dentro da minha própria casa, então eu acabei sendo criado, tipo assim, uma crosta, né? Tipo, como você acaba ficando um pouco rígido. Ah, nossa, você era criança, não entendia nada, mas indiretamente, inconscientemente, você acaba se protegendo, se defendendo, criando traumas, né? Mas em nome de Jesus, graças a Deus, hoje eu já tô muito mais evoluído nessa parte. Glória a Deus. Claro que sempre vem aquele negócio assim, tipo, tentou controlar o Renan já se arma, porque eu descobri isso em terapia, que tem problema nenhum fazer terapia, claro que não. Minha esposa é psicóloga, então tipo assim, super defendo terapia. Então o que acontece? Descobri na terapia que quando tentam me controlar, a criança Renan dentro de mim, ela grita, não vai, não deixo. Só fazendo um parênteses aí, né, na conversa agora, a gente falando da questão de terapia. E como pastor, muitas vezes você aconselha tal, e tem certas situações que você fala, precisa procurar uma psicóloga e tal. Aí é legal quando a galera volta pra igreja, cara, porque daí o pastor fala, vai, faça terapia, converse com a psicóloga e tal. E a psicóloga ela fala assim, vai pra igreja, converse com o pastor. Aí, quem tá ali, a pessoa que tá sendo aconselhada, ela fala, pastor, tudo que você me falou, a psicóloga falou também. Entendeu? Então, assim, cara, é você juntar, porque a mente nada mais é do que a nossa alma, tá? E se a gente não cuidar da nossa alma, irmão, tá fadado a fracasso. Sim. E qual que é já vamos fazer um merchan aqui, qual que é o nome da tua esposa e aonde que ela atende, porque é terapia e além de tudo, com uma cristã, cara, galera tem que saber disso. Sim. Hoje ela não atua, ela não tá atuante hoje, né, ainda, mas os planos dela futuramente, assim, tipo, atuar. Ela tá se descobrindo ainda nessa área, porque a área da psicologia ela é uma área muito tensa ainda, né? Ela é uma área bem tensa. Então, tipo assim, a psicologia e a nossa fé não se conversam em nada. Então, tipo assim, quando eu digo em nada, é no modus operandi. Então, tipo assim, ela foi bastante traumatizada, inclusive até mesmo na própria faculdade, sobre, tipo, comentários que, crente, se falar de Deus em terapia, denuncia, sabe? Então, tipo, tem tudo isso. A gente vê aí psicólogos famosos sofrendo perseguição por serem evangélicos e por falar de Deus. Claro que você não vai tratar na terapia com Deus, porque nem pode, a gente sabe o código de ética e tudo mais. Por hora ela não atua. Mas aí, pra frente, né? Então vamos deixar combinado que quando ela começar, ela vem aqui falar sobre... com certeza. Não sei se ela... Não vou dizer cara, com certeza, eu acho que a gente já pode marcar uma agenda com ela, quer trazer ela aí, ó. Vamos entrevistar a Kézia. Vamos entrevistar a Kézia. Tipo assim, a Kézia, ela vai... Pra você ter uma ideia, se vocês forem entrevistar ela, vocês bolam uma coisa assim, tipo, meio musical, assim, sabe? Legal. Cantando, assim. Daí ela fala. Esse dia ela foi pregar na igreja, tipo assim, ela nunca pregou. Aí, tipo, quando ela foi pregar, ela começou a cantar. Ela pregou cantando pra ficar menos nervosa. Tipo assim, cara, ela não fala, ela vai me matar de eu colocar ela aqui nesse negócio. Mas, enfim, seguindo ali, né, nessa questão da terapia, a criança que grita não é por conta desse, né, não, você não é minha mãe, sabe? Tipo assim, você não me manda. Mas nunca fui, tipo, essa criança rebelde, tipo, de bater de frente com uma madrasta, sempre ficava na minha. Mas a gente se converte tudo e vem crescendo dentro da igreja evangélica. Então aí a gente começa a ter aquele processo de
de discipulado, né, de acompanhamento e tudo mais. E em 2003 a 2005 a gente fica na primeira igreja quadrangular, né, que era aqui da cidade, era perto da Ponte de Ferro ali ainda, nos barracões ali. E em 2005 a gente vai para a igreja do Pastor Juarez, né, porque a gente muda um pouco mais próximo da igreja lá em cima e aí a gente acaba frequentando a terceira igreja. E ali foi uma virada também, porque assim, ó, quando você de uma igreja para outra muda tudo. O ativismo muda, a paixão, a intensidade muda. Não digo que uma é mais intensa que a outra, mas assim, tipo, a primeira coisa que eu senti de diferença de uma igreja para outra foi a forma do acolhimento. O receber, né? Tipo, isso é muito nítido, porque de fato, cada igreja tem uma característica. E ontem até conversava com a Luísa sobre, e a gente chegou assim numa conclusão de que a igreja ela reflete o pastor que tem. E de fato sim, porque os filhos, querendo ou não, refletem os seus pais, né? E você acaba, querendo ou não, se tornando como teu discipulador. E o pastor nada mais é que o nosso discipulador hoje, né? Então a gente acaba se parecendo com ele. Então a gente percebeu essa diferença já de um pro outro, né? Não que o pastor Juarez é melhor do que os outros, porque é meu sogro, não tô puxando o saco dele aqui. Mas isso é normal, né, Renan? Porque assim, eu vejo, minha primeira igreja evangélica é o Bola de Neve do pastor Ricardo. Só que eu já tive a oportunidade de estar em outras igrejas, assim, né, do Bola. E cara, a questão de você criar raiz. Porque eu cheguei ali no Bola e eu fui sendo moldado lá dentro, mas de uma forma que o meu coração não foi... Não ficava chateado com as situações, né? Porque eu bebia, eu fumava e tal. E aí, cara, parou tudo. O pastor não teve que falar nada assim, tipo, Mateus, você tem que fazer... Eu fui entendendo conforme foi passando o tempo, né? Sim. E eu acho que é isso, a questão que você entra na igreja e você consegue criar raiz lá, você começa a se parecer com todo mundo que está plantado ali também, assim como... Com Cristo, né? Porque o pastor nada mais é do que Cristo na terra, então nós somos discípulos dele, precisamos parecer com ele, né? Isso que você falou é muito massa por conta de que esse convencimento ele vem sozinho, digamos assim, porque é o Espírito quem convence, né? Então o Espírito Santo convence nós de todo o erro, do que é pecado, do que não é. Então a gente começa a ter esse entendimento pelo Espírito Santo mesmo. Isso não é legal, isso aqui já não convém mais, tipo, né? Você vai acabando deixando isso de lado. Mas, né, a gente vai pra igreja ainda criança, com 11 anos, eu vou pra igreja do pastor Juarez, tudo. Mas assim, sempre fui com muita dúvida, eu sempre fui muito cético mesmo desde criança. Eu acredito no conto da carochinha. Então se você me falar que você vai me dar um presente, eu vou acreditar, mesmo que você esteja zoando com a minha cara, eu vou acreditar e vou ficar esperando depois, te trolei. Tipo, eu acabo caindo muito em pegadinha assim, né? Mas o meu ceticismo vem na questão do tipo aceitar verdades desde pequeno. Então, tipo assim, não vem querer impor algo, uma verdade pra mim que, tipo, eu vou duvidar, eu vou te questionar, eu vou sempre estar ali. E isso, de forma alguma, dificultou o meu crer em Deus. Que apesar de quando criança pra igreja, você vai porque você acompanha os pais. Vai chegando um determinado tempo, e sempre, eu lembro, desde os meus 13 anos ali, quando eu me batizei. Que foi quando eu me batizei. Eu ia pra casa e ficava assim, tipo, quando que eu vou conseguir prestar atenção numa pregação inteira? Porque, tipo assim, cara, minha cabeça ficava, tipo assim... pensando no colégio, se eu dormia de uniforme ou não, porque tava frio. Tipo, sabe? Tipo, nos cultos, tipo, umas coisas nada a ver, sabe? Tipo assim, nossa, o cachorro ficou lá em casa. Eu acho que eu vou brincar, não, vou andar de bicicleta. Tipo, eu ficava divagando muito nos cultos. E quando eu terminava os cultos, eu ficava assim, tipo assim, Renan, por que você não prestou atenção? O que o pastor falou? Tipo, eu ficava muito zoado, assim, tipo, não conseguia prestar atenção, sabe? E eu ficava nessas dúvidas, sempre me questionando quando que eu vou conseguir prestar atenção numa pregação inteira. E foi por anos assim. E o que aconteceu com o Renan? Em 2010, em 2011, que daí foi quando eu comecei a participar dos retiros de jovens, né? Porque a gente chega na idade de participar dos retiros de jovens. Tipo assim, era aquele ambiente, aquela atmosfera diferente, aquela intensidade, aqueles 3 dias ali imerso, né? E tudo. Aí você acabava tendo experiências com Deus, não relacionamento. Ali é local de experiências. E eu era viciado nessas experiências. Tipo, não via a hora de chegar o momento de ter um encontrão, de ter um louvorzão, de ter um retiro e tudo mais, por causa da experiência. Eu partia a ser um drogado pela experiência, pela presença do Espírito. Tipo assim, ó, eu preciso. Sabe? Mas eu não quero nada íntimo. Eu não quero dia a dia, eu quero a experiência. Não tinha despertado ainda o relacionamento. Não, ainda não. Entendi.
sabe? E tipo assim, cara, isso é normal. Sim. Normal entre aspas, mas tipo assim, ó, isso acontece com a maioria das pessoas, sabe? Tipo, tem muitos jovens que conversam comigo, alguns adolescentes também que conversavam comigo, que conversam ainda comigo, que tem idade de adolescente, né? E eles têm muito disso, assim, tipo, mas eu não consigo orar, eu não consigo. Calma, é um processo. Será que também não consigo. Será que é a questão de não manter a constância? Óbvio, essa é a palavra-chave, constância. Sabe, de não manter a constância. E não é culpa do pastor, não é culpa do líder, não é culpa de ninguém. Tipo, é uma coisa tua, é você e Deus, é o teu relacionamento. É porque assim, eu tava lendo hoje de manhã, cara. Eu tô lendo um livro, cara, que ele é muito top, cara. É Autoridade em 3 Minutos. E ele fala bem disso daí. Porque assim, o pecado ele entra e ele quebra algo chamado relacionamento com Deus. No Jardim do Éden. Deus descia na virada do dia, na viração do dia, para trocar ideia com Adão ali, cara, para conversar. Era um relacionamento. Quando o pecado entra, Adão se esconde de Deus. Por medo, porque ele sabe que ele errou. Então, assim, a maioria das pessoas, eu acredito que quando chega assim, você tem uma experiência com Deus, legal. É legal você saber que Deus ele te ama, que Jesus ele te ama, tal. Mas na hora que chega no ponto do relacionamento, a gente entra naquela questão íntima. Muitas vezes eu não me acho digno. Tá entendendo? Sim. Cara, eu não sou digno, então por que eu vou tentar algo? É aquela mentalidade assim, eu sou pecador, lutando pra ser santo. Não que eu sou um santo lutando contra o pecado, entendeu? Porque quando você aceita Jesus, quando você começa a ter uma vida com ele, inverte a situação. Você deixa de ser pecador para ser um santo que luta contra o pecado. Você não é mais um cara que vive pecando lutando para ser santo. Porque agora você tem auxílio do Espírito Santo. Sim. Então eu acho que essa é uma chave, sabe? Quando a gente entende isso, muda, né? Muda tudo. E aí eu vim, e tipo assim, eu vim por longos anos nessa dúvida sobre a manifestação do Espírito Santo, as evidências do Espírito. Cara, o que eu briguei por causa disso, tipo assim, dava nos dedos, assim, da galera, sabe? Tipo, teve um pastor uma vez que veio falar pra mim que como assim você não ora em línguas? Tipo, nossa, tipo, eu peguei e eu olhei assim e fiquei tipo assim, pastor, não vou conversar contigo sobre isso. Não, mas me conta, como assim você não ora em línguas? Você não tem relacionamento com Deus. Aí, tipo, aquilo me fechou mais ainda, sabe? Aquilo, tipo assim, me pegou e me brecou mais, assim, sabe? Foi uma acusação, né, cara? Foi uma acusação. Então, tipo assim, claro, ele não teve entendimento e ignorância nesse sentido, amém, não condeno, não julgo, não aponto nada, mas naquele momento ele acabou fechando, ele foi um fariseu. Pra mim ele foi um fariseu ali naquele momento, porque ele fechou pra mim essa experiência, essa questão da evidência do Espírito. Porque você não tá orando o suficiente, e começou com um monte de discurso sobre orar, sobre ler, sobre jejuar e tudo mais, e eu entendo hoje que tudo isso corrobora pra nossa santidade. Sim. Corrobora pra isso. E aprendi isso muito com Jesus, mas assim, tipo, muito tempo depois. Que teve também uma outra questão, que daí agora entra nessa questão, né, do meu processo em si, da minha evolução como cristão. Daí eu conheci a Kézia em 2010 também, a gente começou a conversar e tudo mais. Em 2011 a gente começou a namorar. E ali eu fui através desse relacionamento com a Kézia, começando a ter um relacionamento melhor com Deus. Por conta do que? Quando eu começo a conversar com a Kézia, ter uma amizade com ela, começo a namorar com a Kézia, eu começo a frequentar a casa dela. E aí eu começo a frequentar uma casa que tem o quê? Pai e mãe. Cara, é totalmente diferente. Eu não sabia o que era uma casa com pai e mãe. Sabe? Tipo, eu não sabia o que era. Tipo, tinha o pai. Só que o meu pai, ele é tão antigo que na cabeça dele era assim, eu trago comida pra casa, tá bom. É que na tua literalmente, sabe? Na tua mente a estrutura familiar tava fragmentada, né, cara? Sim, tipo, eu não sabia o que era mãe. Eu não tive amor de mãe. Não sei o que é isso. Deus te leva a um lugar pra uma restauração. Sim. Dentro de você, né, cara? Pra ele poder mexer em áreas da sua vida pra poder te restaurar, cara. Sim. Cara, que louco isso, né? É bem louco. E aí, tipo, quando eu começo a frequentar a casa da Kézia, tipo assim, a pastora Sandra, que é minha pastora, o pastor Jorez, eles começam aos poucos me incluir como filho mesmo, no próprio lar deles. Então, tipo assim, é muito engraçado, porque assim, tipo, a pastora e o pastor sempre vão pras convenções da igreja e tudo mais.
sempre quando eles voltavam, assim, das convenções, era muito engraçado, porque no início eu não tava acostumado com isso. Então, tipo assim, eles traziam meia, cueca, camiseta, essas coisas assim, tipo, pra geral, assim, sabe? Tipo, porque nesses lugares acaba sendo barato. Foz do Iguaçu, tipo, Paraguai do lado, sabe? Tipo, então, tipo, tinha muito disso, né? E aí, tipo, eles chegavam das viagens, assim, e tinha meia pra mim. Eu ficava assim, tipo, mano, como assim? Tipo, uma meia, tipo, meu algo Deus, que você não tava uma meia. acostumado, né? Tipo, eu não tava nem acostumado com isso. Tipo assim, todos os filhos, meia, normal, assim, né? Tipo, coisas que você usa no dia a dia. E eu também ganhava. Eu ficava assim, tipo, meu Deus, eu ficava tão feliz com uma meia, sabe? Porque não tinha, sabe? Algo bacana, porque quando eu cheguei na cidade, há 18 anos atrás, eu congreguei um tempo com o Pastor Juarez. E tem algo muito legal no Pastor Juarez, assim, que eu trago hoje pro meu ministério. Que ele trata na igreja, ele chama todo mundo de filho. Sim. Ele chega, oi filhinho, como é que você tá? Ele tem todo o jeito carinhoso dele de tratar as suas ovelhas e tal. E, cara, isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. Isso faz você se sentir pertencente à família. Sim. E foi ali que começou a quebrar, sabe? Tipo, na meia começou a quebrar esse negócio, tipo, assim, sabe? Coisas básicas, assim, simples. Pra vocês terem uma ideia, tipo, em 2014 eu fazia o Instituto Teológico da Igreja. Então eu saía do escritório que eu trabalhava, ia direto pro Instituto, aí terminava, tipo, umas 10h30 a aula, e era na parte de baixo da casa onde eles moravam. Então, tipo assim, antes de eu ir embora, eu não ia embora sem jantar. Tipo, eles já tinham muitas vezes jantares, mas eu subia, a Kézia tava com o prato de comida pronto, assim, tipo, esperando. Então, tipo assim, eu me sentia muito parte da casa, sabe? Que legal isso, cara. Tipo, porque na minha casa não tinha costume de janta, essas coisas assim, sabe? Então, tipo assim, você comia alguma coisinha e ia dormir pro outro dia, né, de novo, né? E com eles, não, tipo, começou a ter esse negócio, tipo assim, como assim tem um prato de comida pra mim, tipo, antes de eu ir embora, sabe? Tipo, era alguém muito louco. Se preocupando comigo, alguém se importando. Isso, né? E isso foi, tipo, quebrando um pouco daquele renascido. Porque, tipo assim, até eu postei ontem o negócio que a Kézia me mandou ali. Tipo, amor, tua cara de manhã, quem tiver alegre fica triste. Só que, tipo assim, ó, não é uma coisa minha. Quer dizer, tipo, eu não sei explicar, tipo, eu só sou assim, sabe? E não é algo que eu consiga mudar, porque, tipo, é da personalidade da pessoa. Não é, tipo, aquela questão, tipo, você não muda porque... Meu Deus, já ouvi esse discurso religioso de, tipo assim, mas você tem Jesus, você tem que mudar. Cara, Jesus não vai mudar a tua personalidade. Ele não vai vir alisar tua cara de manhã porque você acorda com a cara fechada. Tipo, é uma questão da tua personalidade como pessoa. Tipo, Jesus não vai mexer nisso, ele vai mexer no teu caráter, não na tua personalidade, né? Então, tipo, é muito engraçado isso. Porque foi quebrando um pouco desse Renan ranzinza, chato, né? Cético, né? Que duvidava. E voltando nessa questão da dúvida, eu sempre fui com muita dúvida em muitas coisas E como que foi, Renan? E como foi vencer essa dúvida, cara? Porque eu acho que é uma coisa que é comum dentro das igrejas. Sim. Por exemplo, senta dentro de uma igreja que a gente está vivendo essa semana uma semana de SDA. Tá? Então, a gente acaba vendo dentro da igreja manifestações que comumente a gente não vê. Algo que teria que ser comum, a gente não vê. As evidências, né? Isso. Até antes do SDA, eu comecei uma série de pregações e Jesus inaugurou a sua igreja falando de que a igreja ela começou com barulho, a igreja ela começou com celebração. Quando o Espírito Santo veio, foi o som de um vento, sabe, fogo, o falar em línguas, a manifestação do poder de Deus, tanto que Pedro pregou, primeira pregação 3.000, segunda 5.000, e assim a igreja ela foi crescendo, ela foi tomando forma, né? Então, como que foi vencer a dúvida? Porque você chega dentro de uma igreja pentecostal, sim, tá? Uma igreja que crê na manifestação dos dons do Espírito, tá? Uma igreja que tem palavras proféticas, e aí, como que você, com as suas dúvidas, como que você vence isso? Porque eu acredito que essa seja talvez até a dúvida de alguém que está nos assistindo agora, que gosta de ir na igreja, já aceitou Jesus, a pessoa até fala que ama Jesus, mas ela tem essa dúvida, será que a pessoa está emocionada? Será que é carne? O que é isso? Como que você venceu essas dúvidas e você pôde sentir a presença do Espírito, tua vida ser transformada? Foi em 2018. Veja. Uau. Tipo, foi muito tempo depois. E 2018 eu era uma múmia dentro da igreja. Tipo, e depois disso eu continuei sendo múmia. Então, tipo assim, não é porque o Espírito Santo vem ali, tá? E ele se manifesta com evidência através de você. Tipo, que você, nossa, agora zerei a vida, não preciso fazer mais nada. Não, a frieza volta.
Se não tiver constância, volta. E tipo assim, nossa, Renan, você está dizendo que não é constante. Tô, cara. Porque o maior problema de tudo isso foi quando líderes se colocaram como certos, como padrão, como exemplo, como tipo assim, você tem que ser assim. E aí eu não me sentia digno, porque eu não conseguia ser como se mostravam ser. Não tô culpando líderes, mas assim, a gente tem essa responsabilidade como líder de fazer assim, tipo, cara, você não é forte o tempo todo. Será aquela régua, cara? Colocar aquela régua de santidade. Aquela régua, assim, tipo, cara, você não é forte o tempo todo. Tô dizendo que você tem que subir no altar, pegar o microfone, ou ir numa escola bíblica, ou pegar a frente de um grupo que você lidera e colocar suas fraquezas. Não, mas um momento como esse, por exemplo, cara, eu não sou constante o tempo todo. Tem momentos que, tipo, dá ruim. Sim. Eu sou ser humano, tipo, eu tenho as minhas limitações humanas. O que acontece com isso quando as minhas forças acabam? Vai pra Deus, tipo, Senhor, e aí, não deu? Tipo, perdão. Mas tá feio o negócio, sabe? Então, tipo assim, é o não desistir. Como é que eu venci isso? Em 2018, a nossa igreja ela tem costume de convidar muitos pastores de fora, assim. Tipo, que vem, esse pastor, inclusive, ele é da Quadrangular, né? Em si, que ele tava lá com nós em 2018. E ele vem e fala sobre o Espírito Santo. E uma das coisas que ele fala me chama muito a atenção. Ele diz assim, você não precisa entender racionalmente. Você não vai conseguir, porque não é algo racional. Não é racional. Daí você assim, mas então, eu fiquei assim na minha cabeça, já é aquela voz do diabo, né? Eu já fiquei assim na minha cabeça. Daí você já fica assim, tipo, então quer dizer que você concorda com os críticos de plantão de que isso é só uma resmungação do povo louco na emoção. Daí tipo, você já uma fica... glossolália. Aí você já fica assim, tipo, né? Você já não sabia disso, tá confessando, né? Daí, beleza, e ele continua falando, né? E ele diz assim, o Espírito Santo, ele vai se manifestar em você, ele vai ser evidente em você, no teu relacionamento com Deus, até com lágrima. Até com sons inexprimíveis, que não dá pra entender, com o silêncio. Tipo, a manifestação do Espírito, ela não é limitada a você orar em línguas, sabe? Você vai pular, você vai rodar, você vai rodopiar, você vai se jogar no chão, você vai... sei lá o que você vai fazer. Tudo dentro de uma racionalidade, porque o Espírito nunca vai te deixar inconsciente. E quando ele falou isso, o que eu tava esperando? Será que tem que ficar em transe? Será que eu respondo por mim mesmo? Sou eu? Será que sou eu que estou falando? Será que é isso, né? Então, tipo assim, quando ele fala aquilo, o Espírito não te deixa inconsciente, né? Tipo, irracional. Eu vou assim, cara, é isso. E eles fazem um apelo pra ir pra frente. Faz um apelo pra ir pra frente. E ele só diz assim, comandando a oração em si, né? E ele fala assim pros líderes que estavam orando, eu lembro muito bem, só impõe as mãos. Só impõe as mãos. O que Pedro fez? O que Pedro fazia? Tipo, só receba o Espírito Santo. Tipo, Pedro só encostava na galera, a galera, tipo, né, já ficava, né, de... canta ele. Né, tipo, o cara, a sombra do cara curava, velho. E não era nem por conta da sombra, mas a presença do Espírito. Sim. Que estava, que a própria sombra era tão cheia da presença que só de passar a sombra do cara já curava, as pessoas se jogavam nas sombras. Então, tipo assim, cara, ali destravou tudo, sabe? Nesse dia eu tive a evidência do orar em línguas, assim. E foi muito louco, porque eu não queria parar mais. Viu, só dentro dessa fala tua, cara, dá pra se entender que é real aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Quando eu sou fraco, que eu tô forte. Sim. E quando eu acho que eu tô forte, eu tô fraco. Cara, eu amo Paulo, tipo assim, mano, nossa, pode... Cara, não, porque assim, ó, a minha conversão, ela aconteceu de 2 anos pra cá. Então, eu, a minha esposa, a minha mãe, e daí tem mais o Cacazinho, que é meu irmão. Ele tá com quanto, mãe? 14 anos. Então, tipo, cara, eu entrei na igreja do vôlei, e aí a galera falando em línguas, ainda... Eu dava risada, cara. Esse pastor louco. Tipo assim, nossa, o povo gritava aleluia. Tipo, meu Deus, cara, eu ficava incomodado. Cara, eu não gostava do louvor. E assim, ó, cara, os caras cantam tão bem, velho. Não, canta, mas eu era muito chato, cara. O baterista, cara, o baterista ficou possesso ali agora. Mas é que no começo irrita mesmo. Cara, tipo, você fica assim, cara, que é isso? Calinha a boca. E aí, é bem isso, cara. E aí foi passando assim o tempo, né? E é bem como você falou.
Eu lembro de uma vez que a gente chegou aqui em casa e alguém chegou pra nós e falou assim: vocês já são batizados no Espírito Santo? E eu falei: cara, como assim? O que é Espírito Santo? A gente já se batizou. Não, mas é no Espírito Santo, falar em línguas e tal. Eu falei: cara, não sei. Calma, nesse nível eu não cheguei ainda. E aí, assim, ó, eu comecei a falar em línguas, cara, foi agora no culto de domingo dos teens. Fazem umas 2 semanas, eu acho. Sabe? Eu já sou líder dos teens, tal. Cara, eu não falava em língua, cara. Foi falar em língua agora. E assim, eu fui me desprendendo dessas coisas que falavam, porque eu falei: cara, eu sei a quem eu tô servindo. Isso aí. E, cara, além de tudo, eu percebia coisas, por exemplo, eu pensava numa pergunta e à tarde vinha a resposta. De manhã eu pensava só na pergunta. Eu chegava no culto, o culto era pra mim. Eu falava: cara, tá aí. Não é uma situação de dificuldade. Eu não preciso fazer alguma coisa que eu não sou digno de nada, cara. Ele vai falar comigo porque ele quer falar. Sim. E ele vai usar quem quiser. Ele já pode usar até o Fernando, imagina. Então... Fernando! Nossa, vai fazer... Fala, Fernando, eu sou de Deus, cara. Eu sou voz profética. Tipo assim, ó, Paulo, né? Por exemplo, que eu falei que eu amo Paulo, né? O apóstolo Paulo, esse tipo assim, cara, as cartas, o ensino, o discipulado dele, mano. Tipo, é muito louco. Sim, cara, é muito demais, louco. Tipo assim, Jesus, ele é um master, ele é a régua que deve ser usada. E tipo assim, Paulo mesmo não estando ali presente fisicamente com ele, cara, tipo, esse homem foi um discipulador master. Por conta do que? Tipo, ele pegar... Nossa, eu amo quando ele discipula Timóteo. Amo quando ele discipula Timóteo. Quando ele chega e fala pra Timóteo assim, porque foi num período meu ali, que eu já vou chegar nessa parte, sobre intimidação, que ele fala pra Timóteo: não deixa que ninguém te subestime, te intimide ou te duvide por conta da tua pouca idade. Cara, o espírito que Deus coloca em você não é um espírito covarde, mas ele é um espírito ousado. De ousadia. Nossa, tá. Então, tipo assim, não deixa que te intimidem, sabe? E essa palavra veio muito forte no meu coração num momento assim que eu tava muito mal mesmo, sabe? No momento que eu tava no meu relacionamento mais alto com Deus, foi um momento em, tipo assim, que o espinho na carne veio. E assim também, né? Quando você se entrega no relacionamento com Deus, vai aparecer o quê? Os críticos de plantão, claro. Os julgadores, os apontadores de dedo, que não são dedos proféticos, mas são dedos de acusação. Sim. Porque daí o que acontece? Você começa a ter um relacionamento com Deus, Deus começa a falar com você, cara. Ele fala em todo o tempo. É claro, quando você está num relacionamento, você está mais sensível a ouvir a voz de Deus, né? Então as pessoas começam: como que Deus fala com ele? E o tanto de coisa errada que ele fez no passado. Olha a maneira como ele trata os outros, olha a maneira como ele fala. Tá se achando. Metido, orgulhoso. Não, o santarrão. E cara, na verdade não é isso. Na verdade você só se entregou num relacionamento. Sabe? E só uma coisa que eu lembrei, fazer a sessão de entrega agora, Zanza, entregar o Mateus. Cara, foi tão bacana ver o processo do Mateus de conversão dele e de Deus mexendo com ele, que um dia ele chega pra mim numa conversa e fala assim: pastor, o que eu faço na hora do louvor? Eu fico com a mão no bolso, eu bato palma. Eu falei: cara, faz o que você quiser com a tua mão, irmão. Agora a gente pula lá na frente, cara. Agora a gente faz trenzinho. Agora faz trenzinho dentro da igreja. Então assim, essa constância de relacionamento vai te levar a uma intimidade, tá? No começo é igual, no começo você só conversa no WhatsApp, você fala oi, né? Aí depois, e aí, como é que você tá? E aí vai desenrolando toda uma conversa. É essa a nossa vida com Deus. Sim, e voltando na questão das experiências, né? Que eu era viciado pelas experiências de retiro, de encontro, de louvorzão, isso e aquilo. Tipo assim, não é errado você ser viciado na experiência, porque tipo assim, cara, é muito massa você tá com aquela fome e aquela necessidade, tipo assim, nossa, agora tipo eu vou me esbaldar, tipo assim, eu não como sushi todo dia, mas quando eu como sushi, meu Deus, fico louco, é mais ou menos essa sensação, sabe, tipo, então tipo, você acaba tendo, e é massa essas experiências, porque tipo, isso dá uma dose a mais de motivação em si, né, pras coisas de Deus. E o que aconteceu com o Renan? 2018, beleza, tive evidência de línguas, ok.
E, cara, a semana inteira, depois daquele culto, a semana inteira, eu só chorava. Pra você ter uma ideia, eu fui na casa da tia da Késia. Depois, no último dia de culto, assim, eu fui na casa da tia da Késia e falei, nossa, tá tendo uma campanha lá na igreja, eu tenho um pastor de fora, recebi evidência do Espírito Santo e comecei a chorar. E ela começou a chorar também, do nada, tipo, ela começou a chorar e a gente começou a chorar junto e, tipo, e a gente se abraçou e chorou. E daí, tipo, eu voltei pra casa chorando e tipo assim, não conseguia parar de chorar. E daí a Késia, o que tá acontecendo? Eu falei assim, não sei. Sabe, tipo assim, literalmente um batismo de lágrimas, assim. E, cara, no trabalho, no escritório, do nada, eu comecei a chorar. O pessoal começou a perguntar, Renan, você tá bem? Eu falei assim, tô. O que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Tipo, cara, eu tô com vontade de chorar. Eu só tô com vontade de chorar. E, tipo, lá eu fazendo as coisas e chorando, tipo. E depois eu falei assim, meu Deus, piada tá louco, né? Aconteceu alguma coisa, né? Não, eu só tava chorando, sabe? E esse negócio do choro, cara, eu não sei, tipo assim. Eu tenho certeza que, tipo, o Espírito Santo se manifesta muito, a evidência dele em mim através de lágrima. Porque, tipo assim, eu sou muito chorão. Esse tempo atrás, e faz umas 2-3 semanas atrás, cara, isso foi muito louco. Eu saí do escritório, tava subindo pra vir almoçar e começou a tocar um hino no carro. E daí eu comecei a cantar o hino, colado a ti até o nome do hino, se alguém quiser ouvir depois. E daí eu fiquei assim, cantando aquilo, começou tipo, você quer segurar a lágrima aqui assim, daí caiu a lágrima, daí você pega e comecei a chorar, e você assim, meu Deus, Senhor, o que tá acontecendo? Tipo, tô nem aí, coloquei um worship e comecei a zoar dentro do carro assim, as pessoas acho que olhavam de fora assim, eu meio louco e fazendo assim, no semáforo meio parado. Daqui a pouco vem um amigo meu, tipo, eu chorando assim, horrores, daí ele vem zoar assim, sabe, tipo, e fala assim, me dá um pouquinho. E eu não entendi o que ele falou na hora, tipo, me dá um pouquinho. Tipo, ele veio como se fosse um pedinte, sabe? Veio me dar um pouquinho. Ele colocou as mãos assim na janela e ele viu que eu tava chorando dele. Ô, cara, tá tudo bem? Daí eu falei assim, tá. E fui chorando, assim, abriu o semáforo, fui chorando. E ele ficou, tipo assim, né? Depois ele veio falar comigo assim, Renan, você tava bem aquele dia? Eu vi que você tava chorando e tudo mais. Eu falei, sim. Daí eu falei assim, expliquei pra ele o que tava. Daí, tipo, na hora, assim, ele se arrepiou inteiro e colocou as mãos na cabeça e falou assim, cara, naquela hora eu falei pra você assim, me dá um pouquinho. E daí ele falou, tipo, que depois daquilo ali que eu falei pra ele me dar um pouquinho, que ele nem sabia o que tava acontecendo, ele falou que ele sentiu, assim, um renovo. Uma paz, assim. E daí eu fiquei assim, tipo, meu Deus, era pra eu estar chapando porque alguém precisava disso, não era eu que precisava, era uma pessoa que ia, tipo assim, foi muito aleatório, ele pediu um pouquinho daquilo, sabe? E ele mal sabia que era a presença do Espírito que tava ali no carro comigo, e eu bem louco. Tipo assim, foi muito massa, ele me contou isso faz umas 2 semanas. E tipo, essa é uma das experiências, né? E aí beleza, o Renan vem vindo, tendo essas experiências e tudo mais. Só que em 2021, SDA. Cara, eu amo esse movimento do SDA, esses momentos do SDA, por conta que, tipo assim, ó, ai, nossa, vai colocar tudo no SDA. Não, cara, cada um tem o seu ponto de virada, assim, tipo, tem todo esse meu processo na igreja, tem toda a orientação dos meus líderes, dos meus pastores, tudo isso foi construindo algo pra chegar nesse momento em 2021 no SDA, quando o Maicon hoje, o Maicon tava com nós aqui, ele me chama pra perto a partir do SDA, pra participar das reuniões, pra falar no grupo e tudo mais. O pastor Juarez me autoriza a participar do Aviva ali, e tudo tá com vocês próximos, e ali, tipo, eu começo a me despertar pra sentir assim, cara, preciso, é sério o negócio, tipo, Deus quer algo a mais comigo. E o Maicon pegou na minha mão, e a partir do SDA a gente começou a trabalhar o retiro de jovens do ano passado, 2022. Cara, quando eu comecei a trabalhar o retiro de jovens de 2022 na nossa igreja, ali mudou tudo. Mudou tudo. Só pra não prolongar a história, a gente começaria o retiro na sexta-feira, terminaria no domingo à noite, depois do culto da noite no retiro. Então, tipo, a gente ficou até umas 10h30 da noite no local do retiro, de sexta a domingo. Na quinta-feira eu acordei, eu e o Michael correndo atrás das coisas para finalizar, com o pessoal da equipe que estava ajudando tudo. Não dormi a quinta para sexta, porque tava muito agitado, muita coisa pra fazer, e número pra imprimir, e nome da galera pra imprimir, pra colar nos quartos e tal, e vai lá no local e separa quarto, isso, aquilo. E tipo, tava com 200 inscritos pra participar de jovens só da nossa igreja da região em si, tudo, e aquela preocupação, aquele medo disso, aquilo. E virei quinta-feira pra sexta, e daí sexta-feira a gente correndo o dia inteiro também.
Daí virei de quinta pra sexta. Não, minto. Na quinta-feira de madrugada tentei dormir 5 horas da manhã, tentei tirar um cochilo, porque às 8 horas tinha que estar com o Michael pra gente finalizar as coisas que precisava. Comprar, tipo, papel higiênico, toalha, essas coisas dos finalmente pros banheiros e tudo mais. E daí você assim, tipo, vou dar um cochilo agora até às 8 e daí a gente partiu, que deu só volta domingo depois que acabar o negócio, né? Deitei pra dormir, o que acontece com o Renan? Choro. Começo a chorar do nada. E a Kézia acha que é de ansiedade, preocupação e tudo mais. E daí eu falo assim pra ela, não é. Não vou conseguir dormir. Levantei, dobrei o joelho e comecei a orar. E fiquei orando, tipo, daí às 5 da manhã, orei até umas 7 horas da manhã, lavei o rosto. Mas tipo assim, eu não vi passar horas. Sabe o que é você ajoelhar pra orar e quando você vê assim, tipo, cara, eu tenho que ir, tá na hora de eu ir. Mas eu nem dormi, só vendo na minha cabeça assim, mas eu não dormi, daí tipo, no mesmo ato assim, mas não precisa você dormir. Sabe, tipo, e aí beleza, virei de quinta pra sexta, de sexta pra sábado. Sábado, 11h30 da noite, eu fui dormir no retiro. E eu não tava sentindo nada. Eu não tava sentindo cansaço nenhum. Um renovo... E tipo, literalmente eu fui sustentado no espírito. Da hora, que massa. Cara, essa experiência pra mim foi a mais evidente, foi a mais, tipo assim, carnal, racional possível de sentir. Foi essa, tipo, você ficar 3 dias sem dormir e não tá cansado. Sabe? Isso foi muito louco. E isso te dá aquela certeza, né, cara? Tô no lugar certo. Tô no lugar certo. Fazendo o que era pra estar sendo feito. Cara, isso é louco, fantástico, né? Sim. E aí vem... Daí ali, beleza, né? 2021, 2022, a gente faz o retiro dos jovens. Fritação, meu Deus, tipo, Renan loucão lá. E, né, todo mundo, a galera, foi um dos retiros, assim, que eu acho que Deus falou com muita gente. Foi o primeiro retiro de muitas pessoas. Então, tipo assim, foi muito massa. O que acontece depois disso? Eu começo a trabalhar um pouco mais junto dos jovens da igreja, né? A partir desse início de ano ali, depois do retiro, me aproximo mais da líder de jovens, a gente acaba tendo uma amizade fantástica com a Letícia, né? E a gente acaba ali se unindo mais, a Letícia, o Gabriel ali, o namorado dela, e a gente começa a trabalhar um pouco mais junto com os jovens, mais próximo. E aí começa, tipo, eu entender assim, é isso que eu quero fazer. E aí ela como líder, cheguei junto, começamos a trabalhar juntos ali o ano passado todo. E a nossa escola bíblica tinha parado por um tempo, por conta da pandemia e tudo mais. E não estava mais ocorrendo a escola bíblica. Cheguei e falei pro líder da escola bíblica, eu falei assim, conta comigo pra escola bíblica dos jovens. Virei, nossa irmão, que benção, então vamos falar com o pastor, né? A gente já autoriza aqui, a gente já começa a fazer. Que horário que você pensa em fazer? Sexta-feira, 10h30 da noite. Queria te perguntar isso, cara. Que? 10h30 da noite? Sexta-feira? É muito tarde. Ele ficou tipo assim, mas ele não falou assim, né? Só que ele levou um susto, sabe? E muita gente assim, não, mas você tem que ter outro horário, você tem que ter talvez uma segunda opção, porque é muito tarde, porque não sei o quê. Eu falei assim, sexta-feira, 10h30 da noite. O pessoal estuda, alguns estão na faculdade, eles saem da faculdade e vêm pra cá. Como é que vai ser isso? Só vamos fazer, o Espírito Santo vai dar as diretrizes. Cara, a gente fez a primeira. E assim, ó, tipo, como que você traz, tipo, cara, faculdade, trabalhar o dia inteiro, faculdade, sair numa sexta-feira e ir pra uma escola bíblica, cara, vai se catar, Renan, eu vou dormir, tipo, eu vou descansar. Cara, teve uma adesão surpreendente, porque o que eu pensei assim, tipo, não, eu vou trazer esse povo, que Deus, agora eu vou ter que chamar, que crente você chama pela barriga, né? Não, vai ter que ter um café pra essa galera, vão vir com fome da faculdade, né? Vão ter que fazer um café. Beleza, fizemos um café, tem uma irmã bênção demais na nossa igreja, a irmã Paulinha, que faz bolo caseirinho, assim, sabe? Que ela vende, assim, tal. O hobby dela é os bolos, assim, sabe? E aí eu pedi 2 bolos pra ela, tipo, ela fez, a gente levou pra escola bíblica, uma térmica de café, a gente levou e tal, pá. Sucesso. Fez um rolê gospel pra galera aí. Nossa, sucesso demais, assim, galera amou demais, assim, tipo, foi. Depois, Renan, vaquinha pro bolo. E foi indo assim, sabe, tipo, pro café. E hoje eu posso levar um refri, hoje eu posso levar uma bolacha, hoje eu posso levar bolinho, hoje eu posso levar não sei o que. E da irmã Fer também, que é uma outra irmã lá da nossa igreja, que é a esposa do líder da escola bíblica do ano passado. Também, uma hora fazia pão de queijo, outra hora fazia massa de pão com presunto e queijo, e isso e aquilo, e mandava. E tipo assim, as coisas começaram a vir. Os lanches começaram a vir pra escola bíblica sem mais eu precisar me preocupar. Eu falei assim, cara, era isso. Então, tipo assim, começou a trabalhar com os jovens. E, cara, isso deu uma unida, assim, tipo, foi muito louco no pessoal. Porque o que é a escola bíblica? A escola bíblica é forja.
Sim. Escola bíblica, ele é pro novo convertido aprender, né? Mas ele é pro velho também ser forjado. Sim. Que a gente sempre tem que aprender, né? Mais da palavra. Então, até ontem eu dei essa palavra pra eles. Ontem a gente saiu do culto do SDA e foi pra escola bíblica. Que da hora, tipo assim, ó, a gente não... Ai, mas hoje tem culto, não interessa. Tem escola bíblica. Compromisso. Tipo assim, e o nosso pastor, tipo, cara, é muito louco. Porque, tipo assim, a gente trata na escola bíblica algumas coisas e o pastor, quando ele vai pregar no domingo, tipo... É a mesma? É o mesmo espírito, sabe? Tipo, cara, não tem. E eu trazendo pra eles assim, ó, tipo, radical, assim. Quem me conhece e tá perto de mim, sabe? Renan, às vezes você pega muito pesado, a forma como você fala. Eu assim, Jesus não tava nem aí da forma como ele falava, não. E é jovem, né? O jovem. Cara, se você não intimidar, se você não constranger, não tem mudança, eu sei como que funciona o jovem, cara. Ó, se você não chegar firme com nós, a gente não tá nem aí pra você. Não, e a igreja não tá pra passar a mão, cara. Não, e aí o que acontece? Eu falo pra eles assim, ó. Cara, o negócio é o seguinte, assim, ó. Tipo, Jesus ele tá te chamando pra uma vida eterna, só que antes disso, velho, é guerra. E na escola, cara, isso aí, escola, Renan, estão ouvindo coisas piores. Muito pior. Tipo assim, cara, tipo assim, Jesus não tá te chamando pra uma vida eterna, Não, é guerra, mano. Tipo, vai ter um governo ainda. A gente volta pra governar com Cristo. Então, tipo assim, você acha que ele vai trazer florzinha? No domingo o pastor me sobe no altar e fala: porque nessa igreja não tem florzinha de Jesus, aqui é soldado. eu por dentro, é isso mesmo, pastor. Só confirma, pastor, que se o senhor confirmar aí, eles aceitam. Sabe? Tipo, você fica naquela. Né? E tipo assim, o nosso pastor nunca se diz que eu faço. É alinhamento, né, cara? Isso é alinhamento. Isso é alinhamento. Assim, prega a palavra e tá tudo certo, sabe? Tipo, ensina a palavra que não tem erro, sabe? E aí a gente foi, assim, tipo, nesse ativismo com os jovens. E algumas coisas, e deixa eu ver o que acontece. De 2021 pra cá, eu começo a ter um relacionamento muito maior com Deus. Tipo assim, você começa a discipular as pessoas. Trabalhei discipulado com o pessoal da mídia da igreja. Então, tipo assim, nós era bem doido. A gente, tipo, tinha um discipulado quarta-feira. Uma vez por mês, na quarta-feira, a gente tinha um discipulado. Então a gente se reunia sempre na casa de alguém, pros pais estarem presentes, porque a maioria do pessoal da mídia era menor de idade. Sim, então, tipo assim, era sempre na quarta-feira à noite, então, tipo, às 8 horas da noite, a gente ia até, tipo, 11 horas, meia-noite, a gente ia no discipulado. Só que, tipo assim, ó, o discipulado é tipo uma escola bíblica ao quadrado. Tipo, é pauleira. Então eu dava um mês pra eles ler o livro da Bíblia. Então, tipo assim, a gente começou com, salvo engano, o livro de Tiago. Falei, vocês têm até tal dia para ler o livro de Tiago, tal dia vai ser o discipulado, e nós vamos ver o que a gente vai aprender com o Espírito Santo através desse livro aqui. E eles leram tudo, tá? A gente foi pro primeiro discipulado. E assim, ó, por que sempre na casa de alguém? Para os pais estarem presentes e para os pais verem o que estava sendo feito com os filhos deles. E os pais isso é muito aprendendo, importante. Né? E os pais acabam aprendendo. Isso é muito importante. Minha preocupação sempre foi os pais saberem o que o Renan tá fazendo. O que o Renan tá fazendo com meus filhos? Sim. Como assim? Vão andar de bicicleta a doido e no meio da semana, de noite, que nós ia tudo de bike. Sabe? Tipo assim, não dava pra colocar tudo dentro do carro. Apesar que eu já coloquei. Não. Líder de jovem, tipo assim, que trabalha com jovem e pessoal que tava. Eu sei o que é isso, já fui líder de jovem. É só 5 pessoas e coloca 10 dentro do carro, né? Mas depois assim, não posso fazer isso porque é infração é contra a lei, se é contra a lei é pecado, não posso fazer Posso confessar errado, um pecado? Mas, coloquei 11 dentro de um ninho, mano. Deixa eu ficar tá fazendo a coisa certa da maneira errada, entendeu? Depois assim, não, vamos de bike, que senão eu vou estar ensinando uma coisa, fazendo outra, melhor não ir de bike. E daí a gente, cara, passava na casa de cada um, a Kézia assim, meu Deus, é demais, você vai se desgastar. E deu a pastora sempre preocupado comigo, tá na rua, tarde e tal, né? E a Kézia ficava em casa. Muitas das vezes, tipo, não, eu falei assim, cara, tá queimando em mim, eu preciso fazer isso, se eu não fizer isso, tipo, eu vou ser cobrado mais tarde, eu vou fazer e ponto. E tipo assim, soou muitas das vezes prepotência, arrogância, e tipo, eu não tava nem aí pra ninguém, eu só foquei em Jesus. Tipo, sabe, às vezes, muitas das vezes a Kézia não entendia, e ela sabe disso, e eu ficava assim, tipo, mano, eu amo Jesus mais do que você. Sabe, tipo, isso foi muito forte pra ela. Sim. Foi muito forte pra todo mundo, porque tipo, assim, meu Deus, o Renan tá fanático, tá louco. Sim, por Jesus. Hashtag fanático, sabe? Mesmo. Eu amo mais Jesus do que qualquer coisa. Sim. Do que qualquer pessoa. Nossa, porque tem que amar a família, mas Deus é antes que a família. É, Deus em primeiro lugar. Sabe? Tipo, a gente vê aí grandes avivalistas que tiveram problema no casamento. Sim. A própria Aimee Semple McPherson, que é a fundadora da nossa igreja, teve um BOzão nos casamentos dela. Cara, sabe, tipo assim, nossa, então é uma regra, todo mundo vai ter que ter problema no casamento. Claro que não. Tipo, não vamos ser pateta aqui de pensar isso. Mas assim, tipo, cara, muitas das vezes o teu esposo não vai estar na mesma frequência que você, a tua esposa não vai estar na mesma frequência que você, e você vai ter que saber administrar isso. Faz a obra. Ora, Senhor, dá a visão pra ela. Sim. Então a minha oração a partir do momento foi: Deus, dá a visão pra Kézia. Dá a porção dobrada, incomoda. Tira o sono.
Tira o sono, incomoda, dá a mesma visão, dá a mesma sede, dá a mesma vontade pra ela. Começou a acontecer o que? Eu vou junto hoje no discipulado. Que legal. Eu comecei pra ela, eu preciso de você comigo, porque a intimidação tá começando a vir, as acusações estão começando a vir, eu preciso de você do meu lado, eu preciso que você esteja comigo. E eu sempre orando, Deus, dá a visão pra Kézia, mesma que a minha, da mesma frequência, dobrada, incomoda, tira o sono, Deus. E a Kézia começou a participar, e a Kézia começou a vir junto nos discipulados, ela não falta uma escola bíblica. Mas, tipo, sabe, tipo, sempre tá fazendo o possível pra estar ali junto, passa o café da escola bíblica, tipo assim, nossa, cara, foi muito louco, mas no começo teve aquela não compreensão, tipo, mas até ontem você tava só no banco, tipo, você mal levantava a mão e agora você tá loqueando de bicicleta na rua com esses adolescentes jovens aí. Sim, porque eu tô ensinando eles a servir. Sim. Eu preciso ensinar eles a servir. Na escola bíblica é a mesma coisa, sabe, tipo, teve escola bíblica que a gente saiu, tipo, 3 horas da manhã da igreja. E eu entendo, compreendo que isso era muito perigoso, sabe, tipo, isso era é muito perigoso mesmo, tipo assim, aí as pastoras falaram comigo assim, Renan, cuidado, é muito tarde, né, apesar de ter câmera na igreja e tudo, mas ainda assim é perigoso, câmera não vai salvar ninguém, né? Todo o trajeto de volta pra casa. Tem todo o trajeto de volta pra casa. E, tipo assim, nunca deixei ninguém voltar sozinho e ir embora. Então, tipo assim, eu levava uma galera. Tipo, às vezes a gente fazia 2, 3 viagens com a Kézia. Tipo, levava um tanto pra casa, deixava em casa, vinha. A Kézia levava as meninas, eu ia, levava os meninos. Tipo assim, sempre com essa cautela, sabe? Por isso que eu precisava dela comigo. Tem tudo isso também. Sim. Cara, prudência, não dá, né? Prudência, tipo assim, nossa, que quadrado. Não, prudência. Porque assim, pode não acontecer nada, mas as acusações vão pesar mais ainda. Vai casado e ficar carregando o menino dentro do carro. Tipo, entende? Tudo é uma questão de visão. Então, tipo assim, a gente sempre ali se entregando. Ficam gastando gasolina, puxando, não sei o que, cara, é com o teu dinheiro. Não, sabe? Se tem alguém que deu dinheiro que podia me cobrar alguma coisa, era minha sogra. Minha sogra sempre me abençoou com dinheiro pra gasolina. Então, tipo assim, e meu sogro, então se alguém tinha que falar alguma coisa, era ele. Se eles falassem alguma coisa pra mim, eu ia catar. Agora, tipo assim, cara, porque pai e mãe sempre dão o dinheirinho da gasolina, né? Sabe o que é interessante? Aqueles que criticam são geralmente aqueles que não estão construindo nada. Sim. Porque é uma posição muito confortável de observador e criticar quem está fazendo alguma coisa. Sim. Sabe? Então, eu costumo dizer que aqueles que não estão construindo nada, eles não têm direito de falar. Mas vão falar, né? E a gente tem que ter essa sabedoria para não deixar esse falar entrar na tua mente, entrar no teu coração. Porém, todavia, entretanto, entra. Claro que entra. Não vou dizer assim, tipo assim, não, sou um aço aqui, nada entra no... Tipo, cara, acaba indo na mente, acaba indo no coração, mesmo que você não transpareça, aquilo acaba te ferindo. E aí o que acontece? Acabou tuas forças? Deus. Acaba tuas forças? Deus, sabe? Então, tipo assim, ontem a gente saiu do culto ali do SDA, todo mundo fritando, galera arrancando com os carros. Renan, escola bíblica, tamo indo, não sei o que. Tipo, vamos lá que eu tenho que abrir, se eu tô com a chave, se não abrir, não tem esse negócio, vamos lá. E a gente foi ontem, fez a escola bíblica. E daí, tipo, como eu sou louco, né, surtado, assim, tipo, meio doido. Ontem, tipo, de tarde, vou dar até um spoiler aqui do SDA. Na verdade, isso vai ser postado depois, né? Mas então, tranquilo, né? A gente vai, hoje, dia 29 de julho, a gente vai fazer o encerramento do SDA. Quinta-feira eu mando, não, na sexta. Ontem, 28, eu mandei uma mensagem para a pastora Bernadette da nossa igreja sobre uma ideia que eu tive de fazer uma recepção diferenciada. De algo que está em alta e que estão fazendo nas igrejas, que é entre dançando e ganha um doce, né? Sim, legal. Falei para a pastora Bernadette, vamos fazer, bora fazer, dá para fazer, não acho que é exagerado dela, não, a pastora autorizou, podem fazer, tranquilo. Que a gente sempre, né, mantendo sempre a questão do tipo assim, cara, beleza, você tem liberdade, mas você tem que ter o respeito, ele tem que prevalecer sempre, não sou... mesma coisa que você tá na casa do pai e da mãe. Sim. Mesma coisa, igreja com pastor, né? Você precisa ter respeito. Você tem intimidade, mas você tem que ter... Tem que sempre ter o respeito do pedir a autorização, né? Porque, beleza, nosso pastor, ele não sabe dizer não. Só que, tipo assim, ele é consciente de que algumas coisas não. Então, tipo, sempre peço essa consciência, né? E falei pra ela isso, tá, e agora? Como é que eu vou fazer esses doces? Tipo, eu lancei a ideia, pedi autorização, confirmou, me lasquei, como é que eu faço esses doces agora? Tipo assim, porque vá comprar um centro de brigadeiro hoje. Mano, é muito caro. E daí eu fiquei pensando assim, tipo, meu Deus, um pacote de ouro branco de Sandoval tá 60 conto, vai ser isso. Tipo assim, não tenho grana pra isso. Tipo assim, me lasquei, né? Vou dar a ideia e agora que eu vou ter que correr atrás do negócio. Ontem, 3 horas da manhã, tava lá o Renan cozinhando massa de brigadeiro pra fazer as paradas. E tipo assim, com uma alegria, com um vigor, com tipo assim, cara, isso aqui vai... Alguém vai ser tocado através desse brigadeiro aqui, sabe? Alguém vai destravar
por causa disso aqui, vale a pena pelo reino. E eu lá, cozinhando massa. Cara, isso é massa demais. Sim, tipo, essa paixão, essa sede, essa fome, nas coisas mais simples, assim, sabe? Do servir a Deus, tipo, sim, que precisa queimar em nós. E não é só no primeiro amor. O primeiro amor, ele vai acabar, vai acontecer com todo mundo, porque o primeiro amor, ele é tipo a paixão. Tá apaixonado, aí ele começa, a paixão, ela acaba. Sim. Ela é temporária, aquela paixão que vai saturando, né? Vai saturando, sim, vai acostumando, tipo assim, você começa a amar. E o amor, ele é construído dia após dia, com relacionamento. Sim. Se não tiver relacionamento, não tem amor, porque você acaba não conhecendo, e você precisa conhecer Cristo. Então, tipo assim, a paixão legal, top, aproveita o momento da paixão, se fortalece ali pra começar a construir o amor por Jesus. Porque, tipo assim, eu amo Jesus. Calma, você acabou de se converter, você tá apaixonado por Jesus. Você vai aprender a amar ele agora, porque você vai conhecer ele no caminho. Meu, e assim, Renan, qual que é o desafio hoje? Porque, meu, você falou a tua idade, 29 anos, cara. Pastor jovem. O desafio de ser um pastor de jovens sendo jovem. Uhum. Eu digo assim, eu costumo sempre me inibir de funções e cargos, né? Então o que acontece? Beleza, sou pastor auxiliar da nossa igreja. Não sou líder dos jovens. Uhum. Né? Apesar de muitos confundirem por sempre estar ali nativa, eu não sou o líder dos jovens. Nunca fui o líder dos jovens. Nunca fui líder dos jovens na nossa igreja. Não sou pastor específico dos jovens. Ministro a palavra para eles nos cultos e tudo mais. Sou bem doido. Tipo assim, faço célula, faço escola bíblica, brigadeiro. A gente faz tudo ali, mas não sou líder. Sim. E tipo assim, cara, uma coisa que eu entendi muito nesse período aí, do ano passado pra cá, é que função, cargo, essas coisas, ela é tipo pra você ter uma estrutura organizacional. Uhum. Sim. Mas você não precisa disso pra servir. Sim, exatamente. E tipo, cara, a minha pastora, a mentora, que tenho decoração tipo comigo, que é a pastora Bernadette, uma vez ela falou assim pra mim: Renan, muitas das vezes a gente faz muito mais não tendo função específica do que tendo função específica. Porque às vezes a gente se limita naquela função, naquela responsabilidade, e você acaba não fazendo outras coisas que poderia fazer. Uhum. Então, tipo, esse foi mas ela falou isso pra mim em 2021, acho, se eu não me engano. E, tipo, agora que eu fui entender o que ela tava querendo me falar lá atrás, então, tipo assim, 2 anos depois, eu fui entender o que minha pastora tava me orientando. Sim. Cara, sabe, tipo, então é um processo, sabe? E hoje, tipo assim, o Renan, ele é o pastor auxiliar da igreja, não sou líder de nenhum grupo dentro da igreja hoje. Uhum. Era da mídia até pouco tempo atrás, não sou mais. É por uma decisão minha, né? Tipo, uma oração, uma decisão minha convicta, tipo, tá tudo na bênção, mas decidi por hora que não, entendendo o que eu recebi há 2 anos atrás, nessa orientação, entendendo hoje. E, cara, tô fazendo muito mais. Sabe, eu tô fazendo muito mais. E o desafio é o quê? O desafio é você despertar no jovem. Você despertar no pré-jovem, já digo ali, o que tá saindo da adolescência, entrando pra juventude ali, despertar neles o querer estar nesse lugar. Ontem eu postei uma foto ali do trabalho que eu estava fazendo de backstage ali com a Grazi, com o Ari, com a Luísa, do Dedé ali, das fotos e tudo. Postei aquela foto e coloquei tipo que a nossa função em si maior é criar o desejo nas pessoas de estar nesse lugar. O trabalho do secreto, o trabalho escondido, ele é o trabalho que é o fundamento, né? Ele dá uma fundamentação. Como assim? O que você está fazendo, o que vocês fazem, galera mídia que trabalha, a galera que não trabalha exposta, como louvor, pastor, tal, o trabalho é tão necessário, é tão fundamental que sem vocês, por exemplo, cara, sem a galera da mídia, a gente não tem, às vezes a pessoa ela não vai pro culto. Às vezes alguém tá vendo lá um stories que você postou, uma foto, ela falou, meu, que lugar legal, eu quero estar nesse lugar. Sim. Entendeu? Não foi por conta da pregação, não foi por conta do louvor legal, foi por conta da foto do vídeo. Então assim, hoje, estávamos conversando isso ontem, que a gente saiu também do SDA ontem, a gente teve um tempo de mesa, a gente foi pegar o meu filho caçula, e a gente acabou tendo um tempo de mesa, tomando um café, e eu falei assim, meu, antigamente, nós pastores, a nossa preocupação era som da igreja. Sim. Era o som da igreja. Hoje a nossa preocupação é a mídia da igreja. Hoje nós investimos em som e mídia. Sim. Por quê? Não,
eu sei que não a maioria, mas pelo menos eu tenho esse pensamento, que hoje a nossa mídia, ela é uma ferramenta muito grande de evangelismo. Sim. De evangelismo. Sempre foi, a gente teve uma virada de chave na pandemia. Sim, é verdade. Porque não se valorizava a mídia antes da pandemia. O carinha do slide. Tem até piada, né? Tipo, não faz nada na igreja, vai pro slide da igreja. Isso aqui que você toca? Nada. Canta? Não. Então vai passar as letras lá no telão pra nós. Tipo, falando de uma forma pejorativa, mas era mais ou menos isso que acontecia. Tipo, você não tem talento nenhum, vai passar o slide. Cara, tipo, é bem isso. Eu sou da época de algo que vocês talvez não conheceram, o retroprojetor, irmão. Do canetão. Sim. Daquele que você colocava a folha transparente na tela e projetava a luz lá. Eu falei pro pessoal da mídia esse tempo. Cara, na época que eu comecei, tipo, querer que eu olhava assim, o irmão Paulo da nossa igreja, ele, tipo, cuidava do som e ele ficava com aquelas lâminas transparentes colocando na frente do foco, assim, pra iluminar na parede da igreja, assim, as letras. A pastora tá se entregando que ela fazia isso. Eu casei com a menina. Eu casei com a menina do retroprojetor. Então veja. Escrevia tudo a canetão, assim. Nossa, pensa, então, tipo assim... Legal quando escrevia a letra errada. Então, e hoje, tipo, isso a gente precisa até cuidar, até ter um certo olhar de cuidado para não gerar nenhum tipo de competição entre departamentos dentro das igrejas, né? Porque, querendo ou não, tipo, isso muitas das vezes desperta, né? Tipo assim, o pastor tá investindo só em mídia. Não. Cara, não é isso, tipo... mas pra que ficar tirando foto de tudo? Fica aí com o celular na cara das pessoas. Tipo, até tem um monte de piada, né? Tô sentindo uma presença que abre o olho, é a mídia, né? Tipo... Cara, a nossa intenção é o quê? O Instagram, ele tá aí pra quê? Pra gerar vontade nas pessoas de comprar o produto, certo? Sim. O que eu tô vendendo? Eu tô vendendo Jesus pras pessoas. Nossa, Renan, que ruim falar isso. Tô vendendo Jesus pras pessoas, sim, não é uma questão de compra, é de graça ainda. Sim. Entende? Tipo, então a gente tá ali pra gerar desejo nas pessoas em si. Sim. E... lá na igreja, a Amanda, que trabalha com nós nessa parte da foto, ela tava praticamente sozinha durante esses 2 anos pós-pandemia. E agora, tipo, nesse sentido de eu abnegar a minha função de líder do departamento de mídia, eu tô podendo auxiliar mais ela nesse sentido. E eu tô tendo um olhar no sentido de, tipo, cara, nós precisamos gerar desejo nas pessoas de querer estar aqui, de querer chorar, de querer levantar a mão, de querer estar nesse lugar santo. Tipo, esse é o propósito, sabe, da mídia. É o evangelismo digital. Sim, e isso é muito importante. E o desafio dos jovens ali, pra complementar, foi o quê? Eu, Renan, sempre fui assim, tipo, muito, mesmo que rebelde, entre aspas, no sentido assim de não aceitar muita imposição, ser controlado, eu sempre fui muito comedido em questão de aparência. Mas depois depois desse meu relacionamento com Deus, tipo, a minha ida pro Pará, que foi uma coisa bem louca também, uma outra história, dá pra voltar aqui. Vai ter que ter a parte 2. Vai ter. Então, o que acontece? Eu comecei a entender que, cara, peraí, eu tô me anulando minha questão de personalidade, eu tô anulando a minha personalidade pra ser o que as pessoas querem que eu seja, e não o que Deus formou em mim no ventre da minha mãe. Porque assim, quando a gente fala, você foi formado no ventre da sua mãe, que poético, que lindo. Sim, você foi formado no ventre da tua mãe com a tua personalidade, com os teus traços únicos, com você como pessoa única, com a tua pessoalidade. Então o que acontece? Jesus, ele não vem mudar isso. Ele não vai vir mudar o teu gosto, ele não vai vir mudar a tua questão tipo, de como você fala, como você acha os teus trejeitos. Não, isso é teu, isso é você. O que ele vem moldar em nós é o caráter. O caráter de Cristo precisa ser moldado em nós. Então, tipo assim, o pastor Ricardo tem a personalidade dele, eu tenho a minha. Jesus não muda isso, ele muda o caráter. O nosso caráter é convergente e precisa ser convergente enquanto cristãos. A gente precisa ser como Cristo, ter o caráter de Cristo, né? E aí eu comecei a, tipo assim, como assim você era comedido? Sempre cuidava muito com a aparência, tipo, querendo ou não, a nossa igreja ela é mais tradicional. E eu não julgo isso, tô lá, amo a minha igreja. Mas assim, as vestimentas, por exemplo, é um pouco mais social, tem essa questão de organização, da questão de uniformes e tudo mais. E pra eu entender isso, por um tempo, foi muito difícil. Sim. Foi muito difícil, porque eu nunca concordei. Só que não era uma questão de eu concordar. É uma questão organizacional da igreja. E que se eu quero servir, fazer parte, eu preciso me submeter como obediência. Perfeito. Obediência gera bênção, então eu precisava ser obediente. Aí o que acontece? Nesse sentido do tipo, cara, eu posso ser obediente e fazer isso lá e entender que quando eu não estiver correspondendo aos parâmetros da organização, que eu tô falando de organização mesmo, eclesiástica, eu não vou lá então. Tipo, eu entendi isso.
E a minha aparência, tipo, o meu jeito, o meu gosto, assim, tipo, de vestir e tudo mais, né, questão, dá até medo de mencionar, questão de tatuagem e tudo isso, né, é uma questão minha, da minha personalidade. Todas as minhas tatuagens são evangelísticas. Eu já falei de Jesus para pessoas assim que jamais eu acho que alguém teria possibilidade de conversar. Tipo, Renan, o que você tem no braço? Tem um bode no braço? Você, não, cara, é Jesus. Você, não, é Jesus. Como assim, Jesus com chifre? Bode? O que é isso? Como me explique? Sabe? Aí você vai lá, Apocalipse 5:6. O cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Aí você começa toda uma história radical pra pessoa, assim, ela já se encanta. Assim, quem gosta de coisa mais mística, assim, tipo, cara, que massa, Jesus é um bode. Não, Jesus é um cordeiro. Sabe, tipo, eles ficam bem doidos, assim, pra entender, sabe? Então, tipo, é muito, muito louco, assim, tipo, eu deixei que a minha personalidade fosse um pouco mais externada. Sim. A fim de eu conseguir, talvez, que as pessoas se identifiquem comigo e eu tenho essa proximidade com elas. Mas você falando de... Isso chama a atenção dos jovens. Desculpa cortar, isso chama a atenção dos jovens. Sim. Né? Tipo assim, nossa, ele é diferente. Olá, tá orando pelas pessoas lá na frente e é tatuado. Nossa, cara, ele tá com o cabelo branco, o pastor deixa isso, sabe? Tipo assim, já platinei meu cabelo altas vezes, por isso eu acho que eu tô ficando meio calvo. Mas acho que é porque eu sou meio louco também. Então, tipo, nossa, tipo, e o pastor, tipo, e o pastor, tipo, sempre brincava assim, o Renan, esse ali de cabelo feio, tipo, aí com a cabeça branca, né, tipo assim, a Késia também com os cabelos coloridos, sabe? Então, tipo assim, essa nossa questão da forma como a gente se veste e tudo mais se expressa, chama a atenção deles, né? E, cara, é muito doido eles falam assim, sempre tá cheio estiloso, sempre queria saber como que você é, e eles veem que você é uma pessoa normal, e só o teu estereótipo que chama a atenção. Então, tipo assim, cara, usa o teu estereótipo pra levar Jesus para as pessoas, né? Isso chama atenção. Você se colocar como diferente da média. Para ganhar jovem e adolescente, você precisa ser diferente da média. Cara, se você não for diferente do médio, você acha que jovem e adolescente querem ir pra igreja de terno e gravata? Nunca na vida, mano. Tipo, não vão. Não vai, e uma igreja assim... Só Emanuel. Só Emanuel, cara. Só Emanuel. Emanuel é o pastorzinho que nós tem de 4 tipo assim, anos, 5 anos, cara. E tá tudo certo querer ir de terno e gravata pra igreja, mas assim, tipo, a maioria dos jovens hoje não querem isso, eles querem coisas mais, tipo, descoladas. Você tá trazendo o mundo pra igreja, cara, eu nem perco tempo com um discurso religioso desse. Não. Sabe, tipo, então pra atrair jovens, você precisa ser fora da caixa. Mas vem cá, esse discurso é um discurso, cara, que eu bato, mas vem cá, você tá trazendo o mundo pra dentro da igreja, mas a igreja não está inserida no mundo? Sim. Estamos no mundo. Nós só não somos dele, cara. Não somos dele. Você tá entendendo? Nós não somos dele. Jesus, ele foi lá e comeu quantas vezes, sentou na mesa com gente que por que você tá sentado aí nessa mesa com esse povo? Você não pode estar aí. Quem disse que eu não posso estar aqui? Quem que vocês acham que vocês são? Eu não vim pra sãos, eu vim pra doentes. Se vocês são santos, morram, voltem pra Deus já. O que vocês estão fazendo aqui? Não foram arrebatados ainda? Tipo, sai. Jesus na mesa com os discípulos. Ele não poderia ter acusado Judas. Nossa. Ele falou, um de vós há de me trair. Ele não poderia ter falado assim, não, Judas, é você. Não, ele não fez. Por quê? Porque Jesus não é acusador. Cara, eu gosto muito dessa passagem quando Jesus fala assim, você que tá dizendo? Então, Jesus não é acusador, cara. Ele é nosso advogado, cara. Por acaso falas de mim? Você que tá dizendo? Você, cara. Você tá saindo da tua boca. Ele olha pra Pilatos, tu dizes. Sim. Cara, não é tu o rei do Judá. Você que tá falando, irmão. Cara, não, às vezes as pessoas ficam tipo assim, Renan, você fala umas coisas meio fora da casa. Você, cara, eu falo o que Jesus falava. Tipo, às vezes você até menciona pra eles assim, tipo, Jesus quando explica lá pros sacerdotes lá, os fariseus, que não lavam as mãos pra comer. Cara, se tem um assunto mais bizarro que Jesus pôde tratar, na minha opinião, foi esse. Tipo, vocês não entendem que o que contamina não é o que entra, mas o que sai? Porque o que entra logo é processado e vai pra fora, né? Aí eu falo assim, sabe o que essa passagem quer dizer, gente? Jesus tá falando literalmente assim, eu estou comendo, meu organismo vai fazer o processo e depois eu vou fazer cocô. Tipo, isso não contamina ninguém. Tipo, não lavar as mãos. O não lavar as mãos não vai fazer nada. Mais do que tu dá uma dor de barriga, talvez, mas, tipo, né? Vamos lavar as mãos pra comer, gente, pelo amor de Deus, né? Porque Jesus falava, era só uma questão de costume, né? Que eles levavam mais a regra, a aparência em si das coisas do que o que realmente estavam vivendo. Tipo, e Jesus não tinha papas na língua. Sabe? Tipo, falava mesmo. Sim. O que esse povo tá falando aí, tipo? Se eles não falassem, pedra fala. E daí? Tipo, seguiu, sabe? Seguiu a rota. O evangelho, ele é puro e simples. Sim.
a gente humanizou muito a igreja, cara. A gente humanizou muito o cristianismo, sabe? Tem muita coisa que é humana. E hoje em dia eu me arrisco a dizer que tem mais coisa humana do que espiritual. Porque hoje a gente duvida mais do que é espiritual, porque nós queremos racionalizar as coisas. Nós queremos que as coisas que são dos céus se encaixem aos nossos padrões. Então, quando a gente vê algo diferente, a nossa natureza humana vai criticar. Sim. E nesse sentido, da crítica, o que acontece? Muitas das vezes a gente deixa que essa crítica em si, né, se levante contra e nos intimide. Daí entra naquele sentido do não posso falar porque não sou digno, ou tipo, não posso falar sobre isso porque não vivi. É óbvio que quem tem a experiência de algo tem mais né? Tem mais que a militância gosta de falar, lugar, propriedade. Aí, tá vendo? Pra usar lugar. Autoridade. Pra não usar lugar de fala, porque eu vocês tenho não estão ranço vendo, desse mas lugar o Espírito Santo está aqui, foi a voz do Espírito que falou agora. É propriedade e autoridade para falar de determinado assunto. Por exemplo, Renan, esses tempos, na época de faculdade, só para não me estender muito, mas só um exemplo bem radical, assim, na época de faculdade, falavam para mim, assim, tipo, que por eu ser cristão eu não podia falar sobre assuntos da comunidade LGBT. Que ia mais e tal. Tipo, eu não podia falar sobre esses assuntos e tudo mais. E eu falei assim, cara, por que eu não posso? Daí eles falaram assim, não, porque você não sabe, porque você não vive, porque você não é. Daí eu falei bem assim, então deixa só eu te contar uma coisa. Eu sempre fui hostilizado, taxado e estereotipado como viadinho no colégio. Então, tipo assim, porque eu não jogava bola, porque eu não ficava com ninguém, porque eu nunca fiquei com ninguém na minha vida. Tipo, eu nunca tive namorada, quer dizer, foi a primeira. Então, o viadinho, não joga bola, viadinho, não sei o que, viadinho, viadinho, vou surrar o viadinho, vamos pegar o viadinho, vamos erguer na bordoada do viadinho. Daí eu falei assim, tá, mas isso daí não é nada. Eu falei assim, mas calma, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tava atravessando a ponte de ferro sozinho, bem restart, com uma calça skinny, um tênis com cadarço colorido, um sobretudo preto, assim, cara, muito bizarro, mesmo como era feio. Não que hoje eu não seja, né? Aí eu atravessando a ponte, cara, tipo assim, 11 horas da noite, eu atravessando a ponte sozinho, vindo 3 loucos, assim, tipo, todo tipo assim, tudo tudo machão, malandrão. Tipo, tudo malandrão, assim, tipo, porque os machos aqui da parada, e vindo assim, tipo, pronto, cara, nossa, e eu conhecia ainda a pessoa. O cara me olhou de longe assim, viadinho, não sei o que, vamos jogar esse viadinho no rio. E eu achei que eles estavam zoando. Quando eles chegaram perto, mano, eles me prensaram contra a grade contra a grade da ponte, assim. Tipo, me prensaram contra a grade da ponte e estavam mergando minha perna. Eles iam me jogar pra dentro do rio. Porque eles acharam que eu era viado. Perdão da palavra viado. Sim, gay. Não, sim. Achavam que eu era gay. Porque eles estavam me chamando de viadinho, né? Porque acharam que eu era gay, homossexual. Tipo, eu fiquei, mano, só por causa da minha roupa. Tipo, eu fiquei assim, Deus, me ajuda, eu não quero morrer aqui. Tipo, se me jogarem dentro desse rio, tipo, já era. Mas assim, cara, cortou, tipo assim, marcou o pescoço por causa da grade, né? Tipo, ali dos ferros, tipo. Eu falei assim, então eu fui vítima de homofobia, não sendo gay. Por conta da aparência, vocês estão dizendo que eu não posso falar sobre estar comentando assunto com pessoas só porque eu não sou. Claro que quem vive essas questões tem mais autoridade para falar das coisas. Sim. Mas as pessoas também, então, eu falei, então, vocês não podem falar de Bíblia. Vocês não podem falar da minha religião, do meu cristianismo, porque vocês não vivem isso. Então, tipo assim, a gente não pode deixar com que isso nos intimidem pra não falarmos. Então, tipo assim, eu digo que não existe lugar de fala. Eu sou totalmente contra esse negócio. Existe autoridade e propriedade pra falar. Mas a partir do momento que eu conheço toda a abrangência de determinado assunto, seja um lado quanto o outro, eu tenho condições de dialogar sobre aquilo. Né? Não, até porque nesse sentido, assim, eu acho que primeiro eu concordo com você. Nesse sentido do lugar de fala não tem nada a ver, até porque quando eu quiser pedir orientação pro pastor, às vezes ele não passou pelo que eu tô passando, mas ele pode falar sobre minha vida, meu pai pode falar sobre minha vida, mesmo às vezes ele não passando o que eu passei, sei lá. E assim, se é essa a narrativa que eles usam, eles não podem vir com a narrativa, com me falando que a Bíblia tá errada, Sim. que a forma que eu vivo tá errado, que o que eu faço tá errado, porque eles não vivem a minha vida. Sim. Eles não sabem. Acho que uma coisa que agora o pastor tem falado, e até foi uma cantora que falou, eu não vou lembrar o nome dela, mas hoje o pessoal vai me falar
que não faz sentido essa vida que eu tô vivendo, porque eu era muito louco antigamente. Ah, mas agora você é crente e tal. Cara, ama Jesus, que besteira. Cara, realmente você não pode falar sobre quem me salvou. Quando eu tava lá achando que eu era alguma coisa e não era nada, quando eu tava lá no meio na festa, era top, era legal. Chegava bêbado em casa aqui, a minha mãe tava triste, o meu pai tava triste. Na manhã seguinte, aí eu tava triste, né, mano? E hoje que eu não bebo, que eu não fumo, que eu vou na igreja de segunda a segunda, que estamos fazendo um podcast, cara, faço tudo pra Jesus, porque pra mim, eu perdi muito tempo da minha vida. Agora que eu acho que eu tenho certeza que eu tô fazendo certo. E agora a galera lá de fora vai querer vir me falar que eu tô errado. Não tô errado, cara. Tá. E uma coisa que eu quero deixar pros pais aqui, sabe? Tipo, pais de adolescentes, jovens, crianças, assim, ó. Tipo, nunca hostilizem os seus filhos por eles quererem estar demais na igreja. Deixa estar demais na igreja. Tipo, cara, se tem uma coisa triste e absurda, é de novo na igreja? O que tem lá na igreja? Deixa que vá pra igreja, sabe? Tipo, ou então quando ele tem um comportamento mais rebelde por conta da idade, não joga na cara do teu filho. O que tá indo fazer na igreja? Vai tanto na igreja e tá assim dentro de casa? Tipo, cara, não faz isso com o teu filho, com a tua filha. Tipo assim, rebeldia na adolescência, todo mundo passou. Às vezes eu acho que alguns pais esquecem que foram adolescentes, que foram uns pentelhos na vida dos pais, e daí querem que os filhos sejam os adultos dentro de casa. Cara, poxa, pai e mãe, se toca. Sabe, tipo, Renan, cuidado com o que você tá falando. Não, se toca mesmo, velho. Verdade. Tipo, parece que esqueceram que foram adolescentes, esqueceram que vocês ficavam com a galera escondida no colégio. Esqueceram que vocês acenderam um cigarrinho do diabo lá, escondido. Ah, tem muito pai e mãe aí que ferveu o caldeirão, agora tá na igreja, quer que os filhos sejam santos. Tô dizendo que justifica o erro dos filhos, mas calma, peraí. Não joga na cara do teu filho, tá fazendo o que na igreja, tendo esse comportamento dentro de casa. Rebeldia todo mundo teve, todo mundo vai ter, todo mundo passou por isso. Então, tipo assim, deixa tá na igreja. Porque é muito melhor você tá preocupado que ele tá numa escola bíblica até 2 horas da manhã, do que ele tá numa balada fazendo sei lá o que, 2, 3, 4, 5 horas da manhã voltando de dia pra casa. Aí você vai ver o que é bom pra tosse. Aí você vai ver o que é, às vezes, ter que juntar o teu filho numa balada ou numa rua caído porque teve uma overdose de qualquer coisa. Ou até ir encomendar o caixão já, né? Que a gente vê muitos jovens que acabam morrendo porque não vai lá, usa demais as paradas e não volta pra casa. Então, tipo, deixa o teu filho ir pra igreja mesmo. Ah, tem tudo dentro da igreja. Deixa em tudo. Sabe? Deixa ser louco. Ah, Renan, você é surtado. Sou mesmo. Deixa ser fanático. Deixa ser, tipo, num sentido bom, né, da palavra, fanático, assim, tipo, deixa ser vidrado em Jesus. Tipo, louco mesmo. Sim. Eu acredito que a igreja, pro jovem hoje, ela pode proporcionar uma experiência transformadora. Agora, se você deixar o teu filho, cara, pra balada, a droga tá aí, o sexo ilícito tá aí, prostituição, e depois fica muito difícil de você recuperar o teu filho de volta. É verdade. Depois que esfria, perde a constância. E eu vou te falar, ser mais profundo ainda, e eu volto na tua fala, que você falou que Deus criou no ventre, a formação no ventre da mãe. Ali eu creio no propósito, tá? E a igreja é o lugar hoje que ela dá direção, destino e propósito pro jovem. Sim, do que é a vontade de Deus, né? Sim. Porque, assim, ó, até falam, tipo, né, uma questão assim, tipo, mas se Deus já sabe o que vai acontecer com nós, então deixa rolar. Tipo assim, Deus sabe o que vai acontecer com você, óbvio que Ele sabe. Independente da escolha que você faça, Ele vai saber o resultado daquela tua escolha. E Ele não vai interferir nisso, é você quem vai decidir. Então tem o propósito, a igreja tá ali para te direcionar no propósito. Sim, através da palavra do Espírito Santo, né? E também tem a questão do tipo que é fora do propósito, que são daí dependendo das tuas escolhas e que você vai viver. Sim. E Deus sabe sim o fim de todas elas, né? Então, tipo, mas Ele não vai interferir, porque Ele nos dá essa liberdade, né? Fechou então. Uma hora e meia aí já. Renan, vamos combinar pra você voltar aí pra gente continuar. Parte 2. Papo massa aí. Galera, comentários abaixo aí, fala queremos parte 2. Hashtag queremos parte 2 e Dedé bate bateria, né? Não esqueçam Se você chegou até aqui, Dedé bate bateria, né? E ele tá batendo mesmo. Dá uma olhada lá no Instagram dele lá. Ele fica todo feliz. Comenta nas fotos dele lá. Dedé bate bateria, ele fica faceiro, cara. Eu risco dizer que é o melhor baterista do SDA. Ô, louco! Ih, agora quebrou, rapaz. E eu quero só ver hoje lá, hein? Vai ser cobrado, hein, no final. Hoje. Cara, assim, ó,
Não, cara, assim, ó, a energia que o Dedé levanta na bateria, cara, é incomparável. Eu nunca tinha visto, tipo, um baterista com essa energia. Tipo, a Kézia não parava de olhar pra ele, tipo, você, Kézia, olha lá, ele mexe a cabeça, olha, ele mostra a língua, olha, ele fica de pé, olha, não sei o que. Sabe, tipo, cara, é muito louco, muito massa, continua assim. Isso aí, Dedé. Fechou, Essa geração que a gente quer, né? A geração apaixonada, não, né? com certeza. Fechou então, galera. Pastor, muito obrigado. Valeu, tamo junto. Renan, muito Valeu obrigado, pelo viu? convite. Obrigado pela tua disponibilidade aí, cara. Cara, muito bom essa aproximação. Tenho certeza que você vai voltar aqui, mas eu tenho certeza que nossos jovens também vão estar se encontrando aí, vamos fazer coisa junto. Vamos nos unir aí como cidade, vamos avivar a união. Avivar em união. União da Vitória e Porto União. E também a Kézia também tá feito convite quando ela... Se ela se sentir à vontade também para vir, né? Sim. Mas também podemos ver e combinar, beleza? Beleza. Valeu, obrigado, gente. Valeu.